Salve pessoal, tudo bom? Sou o professor Mauro Morel e está começando agora o Gabaritando Podcast, aquele podcast para você que é vestibulando, que está aí atucanado pela prova do Enem que está chegando, não sabe muito bem o que vai fazer. Estamos aqui para salvá-los. Belezinha? Deixa eu apresentar aqui os meus companheiros de bancada hoje. Nós temos primeiramente aqui a professora Angélica, famosa GG Beck. Tudo bom, GG? Tudo bem, tudo bem. Oi, pessoal. Do lado da GG, temos aqui o cara da matemática, ó, professor Eloy Fernandes. E aí, Eloy, como é que tá? Fala, meus Tigrão. amores. É um prazer estar aqui com vocês, prof. Eloy. Tamo junto. O Tiger da matemática. O Tigrão. E também temos o professor Lucas Neves, professor... Que isso. Obrigado, mãe, que tá aqui. Um abraço, galera. Professor de português, de linguagens, de redação. E a gente tá aqui para falar com vocês sobre um tema muito polêmico. Sabe que tu acordou agora essa semana e pensou, pô, o Enem tá aí, o Enem chegou. Salve-se quem puder. Essa é a ideia do nosso podcast de hoje. Dar aquelas dicas para vocês de última hora. Esse podcast é oferecido pelo Gabarito. O Gabarito é uma escola, é um pré-vestibular aqui do sul do país. Nós atendemos aqui em Porto Alegre e também em Canoas. Nós temos uma escola que há mais de 10 anos é primeiro lugar no Enem na sua região. Nós temos um pré-vestibular que já existe há mais de 20 anos. Já aprovamos muitas e muitas pessoas na MED, na medicina, em vários e vários cursos, na verdade, aqui no sul do país. E a gente quer compartilhar um pouco dessa nossa experiência com vocês. Assim, vou falar bem a real. A nossa ideia nesse podcast é a gente se exibir mesmo, assim. Por quê? É por isso que estamos aqui. É por isso que Adoro. estamos aqui. A gente tá querendo mídia. Por quê? Porque aqui a gente tem, pessoal, experiência e tradição. A GG, por exemplo, a GG foi diretora, foi coordenadora de cursos de medicina por muitos e muitos anos. Ela tem muitos anos de experiência, né, GG? Muitos, mais de 20 anos de Mais experiência. de 20. Mais de Apesar 20 dela anos. ter 32 anos. Apesar de eu ter 31. 31, a GG tem Começou mais com de 20. 11 Ela anos. começou, ela era um Comecei prodígio. com 11 anos. A GG era um prodígio, você viu? Saía no jornal, uma criança de 9 anos, especialista em aprovação. Já Era a tava. GG. Era Ninja. O Eloy, a gente começou a trabalhar junto faz mais ou menos uns 12 anos, Eloy, né? né? E eu e o Eloy, sim, a gente Tá tinha pesando, 5. tá A pesando. gente tinha uns 5 anos quando a gente começou. A gente era super jovem também. O Lucas a gente conhece mais recentemente aqui no Gabarito. Ele tá na nossa escola já faz 2, 3 anos. né, 2, 3 anos. 2, 3 anos. E representa aqui também a nossa experiência aqui em redação que a gente precisa. Porque assim, eu vou fazer a pergunta. O Enem chegou. Salve-se quem puder. Eu vou perguntar para quem tem mais experiência nessa história aqui, que é a professora Angélica, a GG. A GG manja tudo de Enem, já faz tempo, e ela quer... Faz tempo chamando ela de velha, ela vai me xingar depois. Ela tá me olhando com uma cara assim de amor. Eu vou E te no matar. fundo ela tá assim, tu vai ver, seu merda. Desde a primeira edição do Enem. Desde a primeira edição do Enem. Pior que, Ó o chute, ó o pior que é chute. verdade. Pior que é verdade, é Isso. desde a Pior que é primeira verdade. Isso é legal, Lucas. Tu vai perder já vai perder uns Bacana, períodos. é meu último Tu dia. já vai perder uns períodos de despede do pessoal. GG, me diz assim, olha só. Então vamos supor, assim, que eu sou um aluno, que eu dei uma procrastinada, eu pensei, putz, chegou o Enem, e agora? O que eu faço? É o salve-se quem puder. Não é um aluno que fez tudo direitinho e tal. Não, ele realmente, cara, eu dei uma negligenciada. Mas assim, nós estamos aqui para salvar vocês também. GG, qual é que é a boa? O que esse aluno tem que focar? O que ele tem que fazer nessa última hora? Agora, nesse momento, o pessoal tem que esquecer a métrica. O que é a métrica? É fazer as provas e ver quantas acertou. Isso, nesse momento, não importa. Faz prova, revisa nesse momento, principalmente matemática e redação. Não é à toa que o Lucas e o Eloy estão aqui com a gente hoje, né? São as provas mais importantes. Então, o que faz? O que é métrica que eu digo? Esquece o número de acertos. Vai para a prova, vai revisar e na revisão, tu vai tentar entender o que tu tá errando e aprende a partir do teu erro. Isso é fundamental. E garante, pessoal, uma redação boa, não é a melhor redação do mundo. Daqui a pouquinho o Lucas vai falar sobre isso, né, Luquinhas? E a matemática com um bom TRI. Porque aquilo que a gente conversou, lembra, Mauro, na reunião de condomínio, aquele cara
Rafael, acho que era o nome dele, que fez 22 questões e fez mais de 800 Em pontos. matemática, 22 matemática. questões e ele faz... Porque a ideia é estratégia. A ideia não é necessariamente conteúdo, é jeito. E aí a gente pode ser muito prático aqui. Aqui no Sul nós temos ainda o vestibular da URGS, temos alguns vestibulares tradicionais que estão acontecendo aqui, independente do Enem. E o interessante é que nesses vestibulares que são mais conteudistas, a coisa pode ser mais problemática, realmente, assim, para um aluno que, putz, e agora? Acordei agora e, realmente, eu tinha que ter estudado. Pode ser mais complexo. Se tem uma prova que tu pode reverter, que pode virar o jogo, cara, é a prova do Enem. É a prova do Enem. E como a GG falou ali, a GG falou, tipo assim, o que ela tá dizendo basicamente é o seguinte, cara, agora é prática, agora é te expor. Mauro acabou de fazer um mansplaining aqui, hein? É. Queria Eu deixar... não ia falar nada. Legal, a GG. gente quer dizer. GG vai me cancelar já agora. Cancelado, Primeiro podcast, o Mauro já está cancelado. Hashtag Mauro Eu não cancelado. estou cancelado. mansplaining. Mas o mansplaining, então, basicamente diz o quê? Diz que, então assim, prática. A GG falou isso, prática, né? Vai pra prática. Prática matemática, faz prova de matemática, prática redação, faz redação, te expõe, vai pra cima. Quem que a gente começa, GG, perguntando aqui? Eu acho que vamos começar com a redação, né? Porque Que é a prova mais importante, com todo respeito. eu ainda acho a matemática, né? Eu também. Mas hein? matemática ainda dá pra chutar, né? Redação não dá. Redação verdade. não dá pra chutar. Mas A eu vou única prova defender- que não dá pra chutar. Eu vou defender a redação, que é a única prova que pode fazer mais, que pode atingir 1.000 pontos, É né? verdade. Nessas É verdade, que tem. é verdade. Então é uma pontuação... Ela tem o poder supremo dos mil pontos. exatamente. Né? E há boatos, né? E eu já vivi isso aqui no Rio Grande do Sul. Existe ainda uma universidade particular que a receita era fazer a introdução, coloca um bolo, uma receita de bolo, faz a conclusão e tá aprovado. Como assim? É, Sério? Existem. Sério, existem. Há boatos que... Bah. É, Sério não podemos mesmo? citar nomes, mas não sim, podemos é. citar nomes, mas há boatos Fofoca. fortíssimos. É, porque na verdade Melhor se momento do busca, podcast. acaba se buscando uma fórmula, né? Tentando encontrar um método de fazer um texto. Existem hoje plataformas e sites que tu preenche lacunas e o site gera um texto pronto. É bizarro. Eu assim. vi esses dias, isso é mas bizarro, existe né? isso, é. Eu vi um programa do Google, vi no TikTok. Na Deep Web. TikTok É. também é cultura. Eu vi no A referência TikTok. boa, eu vi no TikTok isso É, aqui. no TikTok eu vi isso. Citação, TikTok. Mas é isso, né, gente? A prova de redação tá vindo aí e concordo com a GG, é prática, né? Então a galera às vezes fica com medo de escrever, tem que escrever, né? Tem que buscar referências também, isso é muito importante. Então procurar textos que tiraram 1.000, como a GG falou, né? Não dá pra gente almejar esse 1.000, então tem que pensar que nós temos aí quantos inscritos no Enem esse ano? Foi a menor 5, edição, né? acho que agora Não 5 sei. milhões, 6 milhões, mais Eles ou menos, abriram né? de novo, É, na verdade, mas- a gente... É, mas pensando que dos 5 milhões, 7 milhões, geralmente a gente tem, né? Quantos tiram 1.000? 50 e poucas pessoas, 100 pessoas. Então, o normal é não tirar 1.000. Então, não dá pra gente almejar esse 1.000, mas é bom pegar esses textos como referência. Então, procurar textos que tiraram 1.000. Sempre tem, né? Jornais fazem uma seleção de textos e olhar para a estrutura desses textos e pensar como eles se configuram. Isso é importante também. Guris, Não focar em tirar 1.000, mas focar em pegar as Mas ideias ter, dele, né? mas ter essa Focar em almejar, fazer um bom né? texto. Um baita É, texto. fazer uma almejar boa esse redação. texto, né? Eu Saber. sei. eu queria é até legal que todos participem, eu queria entender um pouquinho como é que a gente faz, porque vocês entendem que eles estão lá no caso do pré-vestibular especificamente, tá? Vocês estão na sala de aula, estão produzindo redação, fazendo exercício de matemática, física, química, biologia. Só que essas matérias, elas não têm nota para dar durante o ano. E a redação é uma matéria, Lucas, que toda semana, né, no gabarito, eles produzem redação toda semana e eles olham o resultado e têm a nota, né? E aquilo gera uma decepção. O que a gente pode fazer para não ficar decepcionado e não ter medo de escrever? Eu sempre digo para eles, a gente não é avestruz, né? Avestruz esconde a cabeça, a gente Eu não. acho que assim como a gente faz questões de matemática e encontra os erros, no meu caso eram todos os erros, errava todas as questões. Encontrava os acertos. Encontrava apenas os erros. Eu só encontrava os erros também. Na redação a gente tem que olhar para o texto que veio corrigido e enxergar naquele texto uma oportunidade de aprimorá-lo, sabe? Então um exercício legal de fazer é pegar um texto que tu já escreveu, que já foi entregue, já voltou corrigido e reescrever esse texto, né? E tentar aumentar aquela nota ali. E saber que tu pode usar uma série de recursos. Então o aluno às vezes fica
se culpando nessa fase, né, de que ficou vendo série e maratonou todas as temporadas possíveis de uma série e não estudou, mas a redação é o espaço de usar esses repertórios também, né? Então tu consegue ali na redação mencionar uma série, mencionar um filme, mostrar que tu estabelece relações entre os conteúdos e que tu tem um repertório sociocultural, que é o chavão da redação, né, bem enriquecido, tem que aparecer no teu texto, né, essas relações temáticas. Então é importante olhar para o teu texto e não ficar frustrado com ele, porque é uma oportunidade que tu tem para reescrevê-lo. Ainda estamos em processo, né, de preparação, então dá para voltar nesse texto, dá para reler, dá para refazer, dá para entregar para alguém ler, porque isso é importante também, né? Eu não sei, tem dois tipos, né? E tem gente que escreve o texto e fala, meu Deus, tá ótimo, sou o novo Saramago. E tem gente que escreve um texto e fica, meu Deus, tá horrível. Mas é que quando tu escreve um texto e tu lê, às vezes tu acha que tá ótimo, mas porque tu tinha certeza daquilo que tu queria falar. Então tu lê e tu fala, nossa, diz exatamente o que eu queria. Sim, porque foi tu que escreveu, né? Então é importante que tu entregue pra uma outra pessoa ler, pra ver se a pessoa lendo consegue extrair aquela informação que tu desejava, né? Enfim, transmitir quando produzir o texto. Eu quero contribuir um pouco para a fala do meu ilustre colega, que quando eu fiz cursinho, eu era uma negação em redação, assim, ó, master, né? Professor de matemática, né? Professor de matemática. Tenho exatas, isso E aí. uma das coisas que mais me ajudou, né, que eu contribuo com vocês, foram os plantões de redação. Perfeito. Porque assim, ó, quando eu recebi a redação no começo, era uma catástrofe, né? Aquela coisa assim, ó, não queria nem mostrar para ninguém. Mas nos plantões, quando eu participava, eu aprendia muito nos plantões. Plantões que temos no gabarito. Isso, É isso aí. E fez com que a minha redação evoluísse muito e veio a minha aprovação depois com a nota da redação, né? Porque na época que eu passei pelo vestibular da URGS, que tem aquele Tu é sofrimento. velho, hein, Eloy? é, Barbaridade. tem aqueles Lembram Barão, quando tinha? tem aquele sofrimento que tinha a nota da redação, né? Que tu ficava esperando mais tanto Demorava tempo mais. até sair a nota e tu ficava naquele, né, ataque cardíaco assim. Mas aí deu tudo certo. E o plantão de redação foi o que mais me ajudou. É, porque cada redação é um universo, assim, né? Então, às vezes, Exatamente. numa aula, como o exercício de matemática, de linguagens, de exatas, enfim, de natureza é o mesmo para todo mundo, a redação não vai ser, né? Então, o plantão, ele funciona nesse aspecto individualizante de cada E estudante. o lance massa do plantão do gabarito é que, enfim, a gente então estimula a escrever um texto por semana e depois esse plantão é individual, justamente num horário agendado com o professor, ele justamente para que exista essa leitura do caso a caso que o Lucas está falando aqui, né? Eventualmente, né? Uma coisa não serve para outra. Às vezes as pessoas têm vergonha também de ler o texto para todo mundo, então isso aí é um lance. É verdade. É um lance massa. GG, tu ia falar uma coisa? Eu te Não, cortei. eu ia perguntar, na verdade, o que a gente faz? Aqui é uma pergunta guris para vocês três, né? O que a gente faz para essa gurizada ter repertório? Porque o que é o repertório? É saber falar sobre um assunto. E eles são exigidos a falar sobre SUS. O que foi aquele do Enem há 2 anos atrás, que foi Desafios da Educação para surdos. Educação de surdos no Brasil. Educação né? de surdos no Brasil. Então, Veio saúde mental, já, né? Previdência. Cara, eu não sei falar sobre previdência. Entende? Seguramente não sei falar. Eu não sei dissertar um tema hoje, fazer uma crítica construtiva. Eu não sei fazer isso. E como a gente faz para ter essa argumentação? Eu acho que dá pra pensar em eixos temáticos, assim. Então, tu tem a área da saúde, daí tu pensa em uma série, sei lá, essa série Sob Pressão, que é uma série brasileira, que mostra a rotina dos médicos ali. Então, essa série, ela funcionaria pra vários temas da área da saúde, sabe? Meio ambiente. Então, pensando em eixos e pensar em que tipo de filme, que tipo de série se relaciona... Não é um tema específico, sabe? Então, o tema tem que ser... Sei lá. Meio ambiente, Jumanji. É. Boca, quem se esforça consegue. Né? Então, às vezes a pessoa fica muito apegada querendo adivinhar o tema, né? E é um tiro no pé isso, né? Tu não tem que estar preparado para escrever sobre um tema específico. Tem que estar preparado para escrever o que vier, né? Então, pensar em obras, em textos, em séries, em filmes que deem conta de uma amplitude de temas que é um eixo temático e não um tema específico apenas, né? Isso é E interessante. assim, eu não sei, eu não sou da área também, mas eu fico pensando assim, por onde eu me informo por essas coisas. Mas já falou Previdência. Tipo, até eu sei alguma coisa sobre Previdência, tá? Eu olho muita coisa do YouTube, sou uma pessoa meio estranha. No TikTok, né, É, GG? não, No TikTok tem muita informação eu de olho as qualidade. coisas meio estranhas. Eu gosto de olhar as coisas meio estranhas. Mas daí eu penso assim, ó, vamos falar do TikTok mesmo ou do Instagram mesmo, que seja. Uma pessoa tá lá no Instagram, tá seguindo os crushzinhos lá e não sei o que, as páginas de bobagem, de meme, que na verdade não são bobagens, são coisas muito importantes memes, diga-se de passagem, é uma coisa que tem feito a minha vida aqui, meu caráter, tá? Mas daqui a pouco, pô, tu coloca lá, tu segue uma página de um jornal, tu segue a página de uma coisa, cara, a cada 3 bobagens que aparece uma coisa certa. E sei lá, eu acho que tu acaba unindo, assim, aquele teu momento de lazer a um pouco de informação também, né? Porque existem páginas legais no Instagram de informação, né? Os próprios
Cara, tu pega as grandes redes de jornais, etc. Essa mídia aí, eu não sei o que. Tá. Tu pega essa mídia aí, não presta muito aí, tá ok? Eu não posso rir, não posso Você tem que ver, não ria que você também vai ser cancelado. Arrasta pra cima. Tá. E a gente mas, enfim, volta daqui a pouco. Mas enfim, olha só. Mas enfim, que seja, páginas da mídia estão tudo lá agora também. Não sei se tu não pode. É aquela famosa ditadinha, um pouco de drogas, um pouco de salada que as pessoas dizem, tem né? gente que Pô, cria... vê um monte de, vai ver um monte de merda, um monte de coisa, ok, faz parte também, isso faz parte de tu te manter são da cabeça e dar Tem umas gente que risadas. cria um Instagram de estudos, assim, uma outra conta em que ela Ah, só eu vi isso aí segue, já. só Isso tá segue em alta, pessoas né? que estudam Tá muito em e que alta, né? são vestibulando, que só seguem páginas de documentário. Mas não de é massa notícia. inserir realmente, tipo, entrelaçado? É, eu acho que é melhor, porque daí tu tem aquela surpresa, né? De tipo no assim, meio ó, da tu tá ali, culpa, deu- do caos. Tu, É, opa! é isso. Ah, essa não informação. sei. Daí tu tá ali olhando. Eu, no meu caso, fico olhando coisa de moda, entende? Daí tu tá ali. Tem tu gente que olha a unha Mas vai que cravada, cai, né? mas vai que Unha. cai uma coisa de moda. Unha. Tem gente que olha, tira cravo da pessoa, espremer espinha, Puta e daí vem uma merda. informação bacana. Eu ia dizer que coisa mais perturbada, mas o pior é que eu acho legal. É legal, dá uma É Ai, sério. satisfação. eu tenho muito nojo. Eu acho nossa, legal. Eu, tenho muito Eu nojo. juro que a primeira vez que eu vi assim, mas por que as pessoas ficam vendo isso? Mas é fascinante. Aí Olha eu passei só. de novo, Vou quando olhar. Eu tava- vi no TikTok, ouçam, um nariz artificial de plástico, de borracha, que tu bota um líquido amarelinho dentro e tu espreme. É tipo um Meu Deus, é né? tipo assim, pessoas que E não têm depois namorada come. pra escrever. É, E depois- Não, tá. Pessoa que não tem namorada pra tirar os cravos, namorado, e daí ele compra um Ela nariz fica ali. artificial e fica ali. É tipo isso. É deprimente um pouco, né, GG? Bem Mas essa ideia deprimente. de, É triste, é inserir na rotina é interessante. Até pra pessoa não se culpar, né? Porque o que eu vejo é essa culpa constante de, ai meu Deus, tô no Instagram, ai meu Deus. Não, é isso, Não, às e- vezes essa informação tá E ali. essa parte aqui, eu e a GG já tínhamos falado também muito na reunião de condomínio que a gente faz, que é um evento fechado para os nossos alunos que a gente faz semanalmente. Nossos alunos do Gabarito, esse cursinho que está aberto, suas Se você matrículas, quer participar se da você reunião quer de condomínio. Reunião de Matricule. condomínio, resumo, fofoca. É, fofoca. Ah, eu adoro Treta, fofoca. treta. Fofoca Mas é bom. enfim, o que é interessante, assim, ó, eu acho que o principal, que tanto o Lucas quanto o Eloy vão concordar, acredito, é o seguinte, quantas redações eu faço por semana, quantas provas antigas? Cara, o principal de tudo é o seguinte, ó, é o quanto der pra fazer. É. Porque, não, mas eu consigo fazer 7 por semana, eu faço uma por dia. Não, mas não é dar, tipo, que cabe no tempo. É que dá que vai manter tua sanidade mental, é que dá pra fazer de um jeito assim que tu não vai ficar exausto. Então, assim, faz parte, eu sempre digo, o peso 5 da prova, de todas as provas, de todos, é o seu emocional. É. Se vai ser legal pra ti, tu sentar e ver uma série, senta e vê a série. Tá, mas daí eu quero dizer uma coisa, agora bem sério mesmo, tá? Eu acho que sim, mas que não também. Eu acho que quando tu faz para um alto desempenho, para medicina, ciências da computação, o ITA, Mauro, que tu preparou bastante tempo os alunos, tu não pode ter essa Leniência. válvula, essa leniência, não dá para ter, porque tu tá na competição e se enquanto tu tá saindo, que tu tá arejando, que tu tá olhando uma série, o teu colega tá estudando. Então, depende da competição. E tu depende tem do que- tempo da e do prova, né? tempo Quanto da tempo prova, falta pra isso. chegar. Agora o Enem tá chegando aí. Isso. Uma dica que eu acho importante é escrever a redação no tempo do Enem, assim. Claro que tu vai ter 5 horas pra Muito fazer, bom. né? Escrever, né? Muito Mas bom. escrever, mas é Escrever. cronometrar, assim. Tentar fazer num primeiro momento, ver quanto tempo tu demora. Lê um tema, escreve um texto e passa limpo o texto, porque o pessoal não pensa que tem que passar a limpo o texto também, né? E ver quanto tempo tu demora e começar a tentar entrar naquele ritmo do tempo do Enem. Isso é importante. Tu sabe que uma coisa que eu acho, já deixa tu falar, eu ó. sou brava, eu monopolizo. O Lucas veio com a tarefa pelo Me Fabrício chamaram, de me cortar. chamaram de cortar, Se eu pelo amor de começasse a Deus. empolgar. se eu me empolgasse. Mas a gente estava falando agora, isso, né, da redação, do estudo. Não dá para perder tempo. A verdade é que nesse momento é o momento que tu tem que acirrar tudo, tem que estudar mais. E sim, eu sei que tá todo mundo cansado, sim, eu sei que é difícil. E é pra todo mundo, é a pra vida, todo né? mundo, é a vida, exatamente, né? É o concurso. Então a gente fica pesado falar sério, mas a gente também precisa deixar isso claro. Sim. Há que estar preparado para a pressão que agora só piora. Antigamente, nos cursinhos, a gente conhecia uma síndrome que se chamava novembrite, e agora ela já está na setembrite. É. E nós, professores, também passamos pela setembrite, que é quando o aluno fala contigo e tu diz, cala a boca, sai, sai. Então, Eu não faço isso, GG. Não sei o que você tá Uma falando. vez Eu no não MED, sei. Um amor, um amor. eu vou contar uma história para vocês. Um aluno super querido, hoje ele está na fundação. Foi bem na época da greve dos caminhoneiros, lembram? Uhum. Eu estava lá no MED, dando recado para eles e estava virada. Sabe aquele
aqueles dias que tu acorda virada, assim, preocupada com a greve, preocupada com o preço da gasolina, com tudo, né? O grupo que eu trabalhava trocando de marca, um horror, tudo ruim. Eu cheguei na aula e eu disse, olha, pessoal, a gente não vai ter aula, porque tem a greve, tá tudo parado, então vamos ter que recuperar no sábado. E um guri levantou a mão e disse, GG, então a gente vai recuperar a aula no sábado, né? Concordou comigo. Eu não entendi, disse, não, porque tu quer que o mundo seja uma bolachinha recheada pra ti. Que absurdo. Completamente desestabilizado. Completamente super saudável. E daí todo mundo tentava dizer, GG, ele tá concordando contigo. Eu louca com o guri virada. Depois eu digo o nome do guri pra vocês. Muito bom. Mas enfim, O Eloy queria quero- falar, a gente né? ela tem uma capacidade ímpar. Que é assim, ó, é de esculhambar a pessoa de um jeito que é. Ela troca assim, ó, do jeito muito amoroso pro jeito assim, ó, assim, ela troca do modo querido pro modo assim, ó, Ódio. apocalipse. Em 10 segundos. É tipo O assim, ó. Lucas tinha medo de mim. Ela, sabia? mas ela é tipo assim, ó. morria de medo. Ela é tipo assim, ó. Tinha não, eu diria Ela faz tem. tipo assim, ó. Tinha. Ela faz assim, ó. Ô meu amorzinho, vem cá, olha só, meu amorzinho, vai tomando É tipo isso, entendeu? É tipo isso aqui, ó. Olha só, justamente. meu amorzinho, acabou pra ti. Deu, vai Sabe o embora. que é isso, gente? Desafios de ser mulher no mundo extremamente machista. Isso é pauta para outro podcast. Olha aí. Não vem com esse papo aí, não, Olha pra cima de aí. mim aí, não, tá ok? Militou. Fala, Eloy, vai lá. Eu quero contribuir para a fala do Luquinhos de novo, que ele vai retribuir com uma outra contribuição, porque assim, ó, me passando pela galera que tá ouvindo, né? Quantas redações tu aconselha a galera a fazer por semana? Porque assim, ó, até te digo porque eu tô perguntando isso, tá? Porque na época que eu estudava, de vez em quando me dava uma louca. Bah, fiquei uma semana sem fazer redação, daí eu fazia 3 na outra. Ah, pra compensar. Pra É que nem compensar. esteira. Não fiz esteira hoje, vou fazer esteira 4 horas da manhã pra compensar. E aí que eu não fiz. eu acabava cometendo o mesmo erro nas 3 redações. É, eu acho que não funciona, assim, tu querer fazer maratonar uma redação ali, fazer 3, 4. Aham. Tem que dar o teu tempo pra entender aquele tema, pra produzir aquele texto e pra que esse texto volte, porque às vezes também tu faz 3 redações de uma vez só e tu erra a mesma coisa 3 vezes, E sabe, sabe? isso que eu ia dizer agora. É um Eu problema, não adianta acredito muito na reescrita. É, eu acho que não tem outro caminho. Reescreve, faz duas reescrevendo. A segunda é reescrita. Eu acho que é melhor tu fazer uma redação Exatamente. reescrever do que fazer 5 redações. Toda vida. Não tem. E vai sem tirar dúvida disso. repertório para 5 redações. Sim. É. Não dá. E Ah, maratonar na esteira também não dá, também né? não dá. Mas eu, embora ontem tenha feito 3 horas. Mas assim. Não, tu não fez 3 horas. Não, mas 2 horas eu fiz. 1 hora e meia. Andando? É, mas é bem devagar, né? Uma coisa. Sério? É. Como é que alguém aguenta ficar 2 horas Fenômeno. andando? Pega um milkshake. Fenômeno. assim, ó. É, tu pede um X, É, tipo uma isso. batata frita. Na minha academia tem televisãozinha na esteira. Ah, daí tu bota é, uma sériezinha. Eu boto ali. uma série. Eu boto boa. gente Já é fina. comunista de iPhone, legal. Ah. Na minha academia tem não um vou nem mordomo perguntar. também que quando me dá uma câmera, ele Ah, chega é atrás de mim e aparece maravilhoso, velho. 2 gêmeas tailandesas chegam aparecendo fazendo assim. Gêmeos. Gêmeos Gêmeos tailandeses, eles tailandeses. chegam fazendo Gêmeos tailandeses. massagem nela, tipo assim. No meu caso, teria que ser gêmeo, tailandês e sexagenário. Idosos. Vai ser idosos. difícil de achar. Idosos. Idosos. gente. Mas sobre o repertório, a gente tava conversando ali, é importante que esse repertório seja averiguável, a gente chama assim, né? Aham. Eu apliquei o Enem algumas vezes, tem uma hora que a gente fica meio cansado ali, né? Ficar 5 horas aplicando a prova. Daí eu nunca vou esquecer que eu dei uma olhadinha, assim, numa redação, como quem não quer nada, tava na faculdade na época. E daí, eu lembro que o menino citou a própria irmã na redação. Tipo, de acordo com Tatiane, a farmacêutica Tatiane, não sei o quê. E daí eu fiquei, putz, tá? Então essa dica é importante. Se tu vai mencionar alguém na redação, Ótimo. menciona alguém que é averiguável, que alguém pode chegar Meu nessa avô informação. sempre dizia. Porque eu não vou chegar na casa da pessoa pra ver se a Tatiane realmente falou aquilo. Porque senão é um problema, né? Então tem que ser uma referência boa. Mesmo que seja o TikTok, né? Mesmo que seja o TikTok, tem que ser uma Eu referência. fiz uma prova uma vez sobre Revolução Genial. Francesa, que eu me esqueci, me deu um branco nas fases da Revolução na prova e eu fiz. Daí eu me A GG citei. é professora de história. Eu sou professora Aham. de história, para quem não sabe, mas faz muitos anos que eu não dou aula, não sei praticamente nada mais. Tá, a gente tá só falando da matemática, né? E Não, tu, da redação, Eloy? da redação. Não, da redação, é. Bom, Viajei. estamos evitando a matemática, que é exatamente o que os alunos estão fazendo também. Vocês que é viram, né? evitando a Vocês viram o matemática. que eles fazem comigo, E eu né? queria começar só dizendo isso, porque é o Mauro para ser o âncora, mas eu aparentemente roubei o lugar Vai, dele. GG. Que é a matéria que eu considero agora, de verdade, a mais importante da gente saber. Porque eu acho que a matemática tu usa todo dia. É. Depois E- da redação, eu também acho. Não, É a eu mais- acho, de da verdade, para a vida, Certo. eu acho antes da redação. Porque
todo ano, para tu ter uma ideia, Eloy, um dos meus desafios de ano novo é aprender matemática. E eu nunca faço, porque eu acho muito difícil. E eu sou conhecida, todo mundo ri de mim, porque eu me perco total em tudo de número. Então, eu sou uma pessoa que nunca me contrate para o departamento financeiro, nem tesouraria, nem contabilidade, porque não dá. Pois é. Não, eu concordo com a GG, assim, apesar da física ser uma matéria mais importante, o Enem acha que a matemática é mais importante. Ok, vamos, não é o Enem que vai botar vocês. Mas é real, tipo assim, 45 questões, uma matéria que as pessoas sabem praticamente nada, entendeu? E nisso a matemática e a física são parecidas, porque eu sou professor de física, a física e a matemática também são nessa vibe grego para a maior parte das pessoas. É verdade. Mas 45 questões para matemática. É uma área sozinha, né? Isso é interessante pensar. Uma prova sozinha. Natureza, tu tem biologia, química, física, né? Que, aliás, a matemática, né? Sim, permeia nas permeia questões as também, questões né? todas e matemática é uma... Não, tu pega linguagens, sozinha. por exemplo, tem o quê? Tem português, tem a literatura também. artes e educação física. Tudo E língua estrangeira. Língua estrangeira. Língua estrangeira toda a também. parte artística. Vai nas teatro, humanas, tudo tem ali. lá, tem geografia, tem história, tem filosofia. Vai nas naturezas, tu tem a física e as outras duas, aquelas. Então, tipo assim, são várias matérias, né? Agora, tipo, realmente, matemática é uma prova única. E a prova, com certeza, que o pessoal fica mais apavorado. E a prova de matemática tem muitos desafios. Não só uma matéria, mas também o tempo e o TRI. Então, E a prova de natureza junto, que também e a é um prova de desafio. natureza junto. Mas na prática, né, pessoal? Então eu vou dizer. Vai ser difícil de eu falar, mas eu vou tentar verbalizar. Olha só. Você tem que começar pela prova de matemática, certo? Você faz as outras no tempo que sobrou, certo? Basicamente é isso. Não, e é real mesmo, pessoal. Tem que fazer. É isso que bota vocês pra dentro da universidade. Tu começou esse podcast, esse programa, dizendo que é estratégia. E é isso. É isso. Enem, gente, é estratégia. Eu sempre digo para vocês, tem que pegar um curso que ensine a vocês a ter estratégia, senão tu pega uma coisa pronta e tenta encaixar, e necessariamente não vai dar. Então, a estratégia é fundamental para qualquer na concurseiro. redação também, agora tu falou de começar pela matemática, é bom começar pela redação, mas não passar a redação a limpo. Tem gente que já faz a redação, já passa limpo e me livrei. E daí no meio da prova tu pensa, putz, poderia ter dito aquilo. Sim. Queria Vem te aquele lembrar insight, que a né? palavra Desculpa, tava Eloy, com matemática, Eloy, quer não voltar? redação. Matemática. O pessoal de humanas é foda, eles têm que estar falando sempre, é sempre assim. É Então, linguagens. Eloy, por isso Eloy. que nós trouxemos o Fica Lucas mais para falar dessa parte inicial aqui de redação e trouxemos também o Eloy para falar dessa parte da matemática. Qual é que é, Eloy? O que a gente faz no Salve-se Quem Puder? Então, eu cheguei agora, olha só, eu meio que não sei fazer regra de 3. Eu faço o quê? Qual é que é? O que eu tenho que fazer? Tentar salvar na estratégia. o modo desespero. Mas assim, contribuindo para a fala dos meus colegas aqui, gente, por que a redação e a matemática são tão importantes, tá? Obrigado. A matemática das provas objetivas, ela é a prova que tu tem mais chance de pontuar. E como a média do Enem ela é uma média aritmética, quanto maior for uma nota, mais para cima ela puxa as outras. Entenderam o pensamento? Então, tu tendo uma boa nota em matemática, uma boa nota em redação, se tu foi um pouco mal em humanas, um pouco mal em naturezas, a média aritmética vai puxar essas notas para cima, né? Então, tu fez lá 600 em natureza, 600 em humanas, tu garantiu lá um 960 na redação, porque tu tem aula com o Lucas, obviamente, né? Tu fez aula com o Eloy, com o Didi, com os profs de matemática aqui, tu garantiu lá um 800 na matemática. Essas notas 960, 800, elas vão puxar aqueles 600 para cima. E é como se tu tivesse feito tipo 750 em todas. Entenderam o pensamento? Por isso que é tão importante vocês irem bem nessas provas. Ô, Eloy, só um detalhe. Tô vendo a cara da isso- GG, ele falou esse botando- cálculo todo da GG assim. Botando isso... a GG tá... O meme da Nazaré, aquele GG, Aham, sabe? só Ela aqui, tá ó. assim, ó. Só os E as triângulos números- retângulos. Bota os números. Só A edição podia Mas botar ela- agora a GG. Mas assim, eu vou números. defender a GG, tá entendendo o que eu tô falando. Não, mas olha só, Tá claro que ela entendendo. entende, tá brincando. Não, mas a questão aqui é a seguinte, o que o Eloy falou que ela vai puxar pra cima a pontuação das outras e chama-se atenção. Tu não consegue pontuar tanto nas outras quanto tu consegue pontuar na matemática. Exato. Tu não pode pensar, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ir mal na matemática e vou puxar pra cima na É. linguagem. Não vai, dá. porque linguagem, se tu gabaritar, tu não consegue fazer, cara, tu não consegue fazer ponto nenhum, assim, comparado com o que tu consegue na matemática. A gente fez um balanço, até que a gente apresenta para os alunos, né? Com um bom TRI,
quem fez 30, 31 em matemática fazia praticamente a nota de gabarito em linguagens. É isso. Que ficava tipo 840, 850. Não, é verdade. Quem gabarita linguagens fica em torno de 800, Exatamente. 790, Então, por aí. e a matemática ela pula lá para 960, 980, que é uma nota muito boa. Mas tu nem né? tem que gabaritar matemática. Não Se tu tem, gabaritou não matemática tem. é um sintoma de que você fez Exato, demais. exato. Você devia ter Você- saído de casa, tentar perder a virgindade, alguma coisa assim. Repense sua vida. Não, alguma Porque coisa tá errada. parte do princípio que quem gabaritou matemática não tem vida. E não tem vida, é virgem, exatamente. alguma Da coisa assim. virgem. Há outras Exatamente. coisas. A melanina da pessoa desapareceu, basicamente, assim, ela não sabe mais o que é o sol, entendeu? Então, assim, limite, é equilíbrio, né, pessoal? Mas enfim, Exatamente. Eloy, te cortei, continua. Não, mas contribuindo porque tu falou, né? A prova de matemática, ela, das objetivas, é a melhor prova de pontuar, né? E a melhor estratégia, né, nesse ritmo do salve-se quem puder, é vocês focarem em mapear a prova de matemática, né? Que é uma das coisas mais importantes. A prova de natureza, por exemplo, eu não tenho nem ideia como é que se mapeia a prova de natureza, porque eu acho a prova de natureza mais difícil que a prova de matemática. Na questão de estratégia de mapeamento. Porque a prova de matemática, gente, ela é muito previsível. Isso. Ela é uma prova que tu sabe o que vai cair mais. E isso se repete em todos os anos do Enem. Não é uma coisa assim, ó, teve um ano que mudou todo o esquema de matemática. Não, ela é totalmente previsível. Então, tu sabe que 30%, 40% da prova vai ser matemática básica, né? 30% da prova vai ser geometrias, né? Estatística vai estar muito presente, que são questões que costumam ser fáceis e médias, né? Então, vocês têm que focar numa estratégia de mapeamento. É a melhor forma de pontuar em matemática. E é isso que a gente faz com os nossos alunos, né? Principalmente os alunos do medicina, né? Que são os alunos que normalmente pontuam mais porque eles estudam mais E, naturalmente. de novo, o mapeamento é estratégia. É muita estratégia, pura. estratégia pura. É que nem contribuindo antes que a G falou, né? Não é só o conhecimento, é a estratégia vinculada com o conhecimento, né? E a gente até comenta, né, Mauro, que a prova de matemática tu pode fazer 800 sem ter feito nenhuma questão difícil da prova. Justamente por causa disso. Por causa da pontuação, ela tem uma média muito baixa, com um bom TRI, que foi o que a GG comentou no começo também, é a mais favorável para pontuar. Então, no salve-se quem puder, o que tu tem que pensar? No mapeamento, tá? Mapear a prova, aquelas questões clássicas, né? Eu vou falar aqui os conteúdinhos das trevas, né, pessoal? Aquelas coisas do capeta. Logaritmos, tu pula e tenta fazer depois, porque são questões que vão consumir tempo de vocês. Eu pulo, com certeza. Probabilidade, análise Eu não combinatória, tenho nem ideia do né? que é. É até Eu assim, sei ó. os nomes só. A gente fala, até brinca com a galera, que pro teu ego é legal tu fazer uma questão de log, mas ela não vai servir pra nada na tua pontuação. O que vai servir é tu acertar as questões de matemática básica, as questões de tabela, interpretação, porcentagem, que são questões que costumam ser mais fáceis, entenderam? E se tu fizer todas as fáceis, se tu fizer a maior quantidade de médias possíveis, o TRI ele já não pega vocês, entendeu? Porque o TRI, quando que ele vai te atingir? Quando tu erra uma fácil e tu acerta uma difícil. Aí tu vai se fu, né? Agora, se tu fizer todas as fáceis da prova, tu já tá fugindo do TRI, entenderam? E daí a tua pontuação, ela vai lá nas alturas. Ô, Eloy, tu me permite fazer um mansplaining? Fala. Sem me cancelar. Não, a jogada aqui é a seguinte, o que o Eloy tá falando basicamente assim, escolher assunto, basicamente escolher assunto. E o principal também, o que hoje estamos falando algumas semanas nas reuniões de condomínio, não te apega na questão, cara. Isso. Exato. Não te apega, exato. porque Pode usar pro ego, né? Eu A pessoa sempre quer digo, fazer vou questão. dar- eu exato. vou puxar então pra mim aqui na física, por exemplo. Caiu um circuito casca, um circuito ferrado. Eu fiz alguns semestres de engenharia elétrica, então assim, eu tenho uma boa Leitura. intimidade, vamos botar assim, com o circuito. Então caiu um circuito casca lá, que tem 14 resistores em paralelo, mais 2 em série, mais a tua tia ali em série com a bateria, e aí tu pensa, aí vamos pegar um aluno assim bem específico. O cara fez eletrotécnico. Ele diz, o circuito deixa pra mim, né, cara? Fez um Senai. Ele olhou pra lá, ele olhou Isso. pro negócio ali e ele falou, cara, circuito manjo, eu vou fazer o circuito. Mas ele sabe, e quem sabe, bom. quem sabe o circuito, quem sabe que botou o olho na questão da pessoa, isso aqui é uma questão pra no mínimo 10 minutos. Ele sabe disso. Mas ele diz, questão de honra, vou fazer. Meus parabéns, você vai ser um honrado reprovado, certo? Você precisa Para desapegar. nós, toda questão de matemática é de 10 minutos. Basicamente, né? Eu olho todas aqui. que é É no mínimo 10 minutos. É uma prova de 450 minutos. O Didi fala muito que a prova de matemática é o pega-varetas, né? Tu tem que ficar escolhendo ali as questões. E por que escolher a questão é tão importante? Porque o Enem tem uma coisa chamada TRI, a gente chama TRI,
que é a teoria do resposta ao item, que nem todas as questões têm o mesmo peso. Deixa o Eloy falar sobre isso, porque isso é um assunto matemático, né? Ô, GG, tu quer falar disso, detalhezinho GG? matemático. Não quero. Eu só tenho. Quando a gente explica o que é TRI ou TRI, dá pra dizer que é um programa de computador? Eu sempre me perco nessa parte. Ele é um sistema de correção. É um algoritmo, né? Um algoritmo de correção, é. Vamos dizer que é programa, gente. Vamos ficar com falar, o programa que eu acho que é programinha. O TRI, galera, como o Mauro falou, né, teoria da resposta ao item, ele funciona da seguinte maneira, tá? O Enem vai avaliar a maneira que tu respondeu as questões da seguinte forma, tá? Se tu acertou uma questão fácil, acertou uma questão média e errou uma questão difícil, tu tá dentro do TRI, tá? Tu tá dentro da lógica de resposta. Agora, se tu errou uma fácil, errou uma média e acertou uma difícil, eles vão entender que tu chutou, tá? Ou colou. Ou colou, né? Ou deu aquela olhadinha pro ladinho. E daí, o que acontece? Aquela questão que teria uma pontuação razoável, ela vai valer muito menos do que ela valeria. Ela vai valer, por exemplo, 20% do que ela vale normalmente, tá? Porque eles vão entender que tu chutou e que É daí importante tu dizer que eles não fez- são descontados, né? Que eles não perdem uma pontuação, Exato, eles tu não ganham uma perde, pontuação menor. Tu né? ganha menos, exatamente, né? Então, é assim que funciona o TRI. Por que é tão importante, então, tu mapear a prova, né? É importante para te fazer o maior número de questões fáceis e médias, e quanto mais questões fáceis e médias vocês responderem, maior vai ser a pontuação que vocês vão ganhando nas outras questões, entenderam? Daí tu entra num ciclo de pontuação máxima. Então, é muito comum vocês observarem que tu pode ter feito 30 questões, o teu colega também fez 30 questões. Tu ficou com 750 e ele ficou com 810. Daí tu não entende, putz, por que isso aconteceu? Foi porque ele teve um TRI, né, mais lógico do que o teu. Entenderam a ideia? Então é assim que funciona a teoria da resposta ao item. Por isso, reforçando, né, a importância do mapeamento da prova. Por isso, inclusive, aquele exemplo que a GG deu de um cara que fez 22 questões em Exato, matemática, fez acertou uma pontuação 22 de altíssima. 45, fez 800 e poucos Fez pontos. um baita TRI. Porque ele basicamente foi o doutor TRI, basicamente. O doutor assim, né? Exatamente. O TRI de Oliveira. E tu tem que, cara, desapega. É, exato. Desapega. Olha isso que eu tô falando. Desapega. É ruim, porque quanto mais CDF tu é, mais tu fica assim. E é tenso pra mim também. Eu gosto de... Pô, a GG falou, trabalhava com turmas do ITA. É muito difícil pra mim dizer assim, ó. Bah, esse assunto, se cair na Pula. prova, tu pula. É. Porra, isso dói. Mas dói. é um concurso, né? Tem Mas, que cara, saber. é isso. É estratégia. Junta tudo isso que a gente tá falando. A GG falou lá no início. Te expõe, faz prova. Tu tem que escutar aqui as dicas que o Prof. Eloy dá, que o Lucas dá. Mas, cara, vai pra cima e vê isso com os teus olhos. Vê isso com os teus dedos, com o teu braço ali, né? Fazendo. Isso aí E faz sem todo. medo de errar, né? Porque Sim. o erro sempre quer dizer mais que o acerto. Pelo menos Exato. pro vestibulando. E Ô, Lucas... GG, fala mais sobre isso. Acho muito legal. Eu Isso. achei Já falou, bonito. ela falou sobre isso também semana Eu passada. sempre falo sobre isso, porque a gente tende a não olhar para o nosso erro. E o erro indica justamente que a gente precisa estudar. O que a gente não errou, beleza, tá lá, tá feito já. Faz um simulado que tu tem 15 questões, tu acertou as 15. Bah, que massa, que é fuder. Mas faz um simulado que das 15 questões tu errou 3 e as 3 eram de geometria plana. O que tu tirou? Tu tirou que tu tem que fazer uma revisão de geometria plana. Acho que é isso que tu Isso, quis dizer, né? exatamente. Mais um Isso. explain, né, GG? GG Exatamente. agora. É isso, né? É isso. O que eu Ele queria antecipou saber, o mansplaining agora. Eu Ele queria pediu. saber como a gente faz para mapear. O Eloy tá me pisando no pé aqui embaixo. Na verdade, eu tava seduzindo. Tá esfregando o pé aqui. Pisando, Não é do tipo, não vai te dar. faltam 50 anos pra tu conseguir... 53, Pra mais tu, ou se- menos. pra tu conseguir GG. Como é que a gente tem como fazer isso que o Eloy falou da matemática, que é escolher o pega a vareta, né? Mapear a prova. Tem como fazer na linguagem? A Como linguagem gente é uma prova mapeia? muito diferente, né? É. Na verdade, é o grande problema, assim, é que o aluno da aula de português, por exemplo, ele não reconhece na prova de linguagem os conteúdos que ele está estudando ali. E, na verdade, tem que pensar que a prova de linguagens ela é uma prova de texto, em primeiro lugar. É uma prova de leitura. Então, tem que olhar para aquele texto e pensar, esse texto aqui é um universo único. Então, quem escreveu esse texto, daí a própria referência do texto pode te ajudar. E Só que pensar ninguém pensa qual é o assim, né? objetivo Esse desse texto texto. é um universo único. Não, mas é pensar que cada texto... Eu penso esse texto é chato. É, Assim. tu olha, meu Deus, meia página de texto. Isso né? é grego. Mas o principal objetivo é pensar no processo comunicativo. Acho que essa é a chave da prova de linguagens do Enem. Pensar que cada texto tem um locutor, tem um autor e tem um objetivo específico. E ele é daquele jeito porque ele tem que cumprir aquele objetivo. Então, mais ou menos 8, 9 questões da prova de linguagens pede qual é a função do texto. Esse texto tem o propósito de e tem que marcar a função do Boa. texto. Então, olhar para o texto e pensar, o que esse texto está me dizendo?
E Boa de dica onde é que ele essa, saiu hein? e para que ele serve. E de que forma essa estrutura contribui para que ele cumpra a função que ele tem no mundo. Ah, Então, massa. é filosófica a coisa. Não, é legal. O pega-varetas da matemática. Eu podia falar do pega-varetas da ciência da natureza, mas isso vai ser um novo episódio desse podcast. Então eu vou deixar mais pra frente aqui. O Lucas já deu aqui um spoiler dos nossos próximos episódios também da de linguagem. Mas focando ainda na matemática, o Eloy. Tá, então vamos bem objetivamente. Uhum. Por exemplo, assuntos. Vou dar um exemplo assim, que eu não tenho a mesma intimidade que tu com essa prova de matemática. Mas, por exemplo, assim, tem questões de probabilidade, de análise combinatória, essas coisas, certo? Uhum. Só que é um assunto casca, né? Sim. É um assunto meio difícil. Vale a pena, vou aprender esse assunto agora nessa reta final? Tô Não. fazendo bem pergunta mesmo. pra Não, você. não vale. O que vale a pena é tu focar nas questões que costumam ser fáceis e médias. E os assuntos também são fáceis, né? Os assuntos Exato. também são. Tipo, Quais são os assuntos Tipo, fáceis? Pelo amor de Deus. Ó, Quais GG, são os começa- assuntos Vou listar a GG vai começar- agora, a GG ó, vai começar- momento importante, vou listá-los. A GG vai começar agora aquela resolução que ela fez do final do ano passado. Ela disse, eu vou Todo aprender final do matemática. ano. Todo é final agora. do ano. Todo final do ano. eu faço Anota isso. aí, GG, bota aí. Vai. Bom, então assuntos que vocês têm que tentar resolver, tá? Que são questões que costumam ser fáceis e médias, tá? O primeiro assunto é todo tipo de questão que tem gráfico e tabela, tá? Mas aí só para contribuir com uma coisa, se aparece lá uma tabela que tem um logaritmo, né, pessoal? É o famoso nem li nem lerei, né? Tu vai pular a questão, né? O que o Mauro falou, tu não te apega, né? Tem que ter humildade, pula a questão e depois, se der tempo, Não vai tu dar, tenta Não vai fazer. dar tempo. Spoiler. Não vai dar. Spoiler. Não Spoiler, vai dar tempo. não Vai. vai dar tempo. Então, Tchau, assim, ó, questão. questões que têm gráficos e tabelas costumam ser fáceis, né? Então, esse mapeamento também é uma coisa importante, só antes de eu continuar listando os conteúdos, tá? Tu não vai mapear toda a prova e depois começar a fazer, senão tu vai perder 1 hora fazendo isso, né? O mapeamento que a gente faz é na abertura de página, assim, ó. Tu abriu a página, tu vai olhar ali 5, 6 questões, né? Tu vai estar olhando para a página dupla, assim. E dessas questões tu já vai ver. Se tiver alguma coisa com gráfico, tu já lê. Se tiver alguma coisa com tabela, tu já lê. Gráfico é fácil, então. Sim, É gráfico, interpretação tabela, mais, né? interpretação, é. Se tiver, tipo, uma questão de notação científica, que é fácil de identificar, tu vai fazer, Ah, anotação científica. né? Não tenho nem ideia. Ah, bem simples. Notação científica. Anotação científica. Ó, tá, isso aí não é em natureza. Tem Pois é. também, né? Tem Anotações, também. E aí? Então, assim, ó, gráficos e tabelas, notação científica, questões de escala, né? Que é uma escala misturada com geometria, que se usa normalmente, geometria plana espacial. Só um detalhe para geometria plana espacial, que ela é um dos únicos conteúdos que permeia todos os níveis. Vai ter questão fácil, médio e difícil, tá? Então, para vocês que são muito apegados em geometria, né? Os psicopatinhos ali, que nem o Mauro falou, que querem resolver tudo, tem questão de geometria que tu vai levar a pau. Isso é certo, tá? Daí, se tu vê que ela tem uma energia, assim, meio pesada, tu pula a questão... É meio espiritual. tu meio dá uma olhada, espiritual o tu negócio, sente né? O a negócio coisa. assim, ó. Tu começa a ler, pula, tua mão começa a formigar, assim, ó. começa a quer tremer dizer, o olho, bem assim. A orelha esquenta, isso aqui. Começa a formigar. Tu também pula e vai catando as outras questões, né? Então, ó, na nossa lista, gráfico e tabelas, notação científica, escala, geometrias, tá? Outras questões de sequência lógica também, que costumam ser mais tranquilas, né? Ah, e a matemática básica ali, porcentagem, regra de 3, que se der, alguns de vocês até na redação tentam fazer regra de 3, né? Né? A Eu parte não sei de fazer regra de potências... 3. Ah, não, GG. Não Não, sei não, fazer. Regra Fala de isso em Não público, sei, GG. eu não sei fazer, Ô, GG, sério. olha só, faz escuta o que eu tô falando. Intuitivamente faz. Tudo tem limite, GG. Tá? A regra de 3 é aquela que tu lê e mais ou menos sente, É, né? né, Que de dá pra Exato, fazer a tu regra de sente três. assim, Eu ó, tenho certeza ela é- que A regra ela- de 3 é sabe. assim, né? Ela é assim, Que ela é é assim. aquela X, né? É aquela Não, Y, Y, que 10 é. vale Ô, Eloy, É. só Sim, continua. se Vai, X vale vai. X. Preserva GG, Eloy, só continua falando. Mutaram a GG, gente. Mutaram a Cancela, cancela. Então, esses assuntos, meus amores, são os assuntos mais importantes para vocês focarem agora, né? Tu não vai assim, ó, bah, não manjo nada de probabilidade, agora eu vou estudar probabilidade. Não vai rolar, entendeu? Foca nesses assuntos que eu listei para vocês, tá? E esses assuntos, eles são muito fáceis de se identificar na questão, né? Porcentagem, tu vai ver, tem um monte de símbolo de porcento ali, então, bah, é uma questão de porcentagem, né? Ó, Então, tu vai Aí tentar... já tá no... Já tá na linguística. É Então, é uma linguagem. coisa que vocês têm que se ligar nisso, tá? Tu identificar a questão e ir mapeando, catando essas questões. Até porque, deixa eu falar uma coisa rapidinho antes de devolver pro Mauro. Uma das coisas que a gente acompanha os alunos aqui, que é assim, ó, bah, é uma catástrofe, tá? O cara vai fazendo as questões na ordem, e daí o cara se perde, porque não é ordem assim, ó, 15 fáceis, 15 médias, 15 difíceis, é tudo misturado.
E o cara vai fazendo na ordem, assim, quando vê o tempo passando, que tem aqueles malditos fiscal que ficam tirando, né? Eles tiram do tempo, né? Eles tiram o selinho do tempo, assim, ó, que tu pisca e às vezes eles esquecem, eles vão lá e tiram 3 Se chama selinhos. relatividade, o tempo passa diferente em lugares diferentes. Exatamente. Na prova do Enem, o tempo, pum. Não passa muito rápido. E daí quando vê, já foi 2h30 e tu tá na questão 30. Daí tu já bate ali o nervosismo, tu vai pra natureza, que uma prova vai te consumir muito, E tem que ir lá pintar bolinha ainda, né? que tu não vai fazer. não isso pinta que eu a ia bolinha. falar depois. É. Tem que Isso que eu deixar vou concluir tempo, agora. né? Aí assim, ó, tu vai pra natureza e daí quando vê, galera, já passou 5 horas, tem mais 30 minutos pra te fazer 15 de matemática, 15 de natureza, talvez, e preencher as elipses. É. Que é uma mão, elipses, galera. É tu viu? 90 elipses. Não é bolinha, GG, é elipse. Bolinha. As Não. elipses. Pessoal, ó, elegância, né? Então, assim, Cônicas, ó. cônicas. Então vocês têm que cuidar muito com isso, gente, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? E daí, quando vê, se tu for fazendo em ordem, essas 30 últimas que tu deixou de fazer, tinha umas 6 fáceis ali, pelo menos. Entenderam? Então, Tem uma que coisa que vocês transitar têm pela que prova, cuidar. né? Isso é Tem importante. que transitar pela Ô, prova Eloy, e não se apegar que nem o Mauro colocou antes. e quanto tempo para cada questão de matemática tu acha razoável? Assim, ó, fazendo uma média da prova mesmo, tu tem em média 3 minutos e meio para cada questão. É. Que é quase impossível. Que medo, assim, ó. hein? 3 minutos. 3 minutos e meio nesse dia, né? Então, e por isso que você não pode se apegar numa questão. Tem questão que tu vai ler em 3 minutos e meio, né? Claro, tem umas que tu vai conseguir, talvez, né? Vamos orar aqui para que tu consiga resolver em 2 minutos. Porque daí tu consegue 1 minuto e meio para outra questão, né? Mas mesmo assim é difícil de fazer isso. Ô, Eloy, tem um lance na matemática que eu penso muito assim, ó. São que os é... números, quer dizer. Os números. Tem uma coisa E bem uma coisa estranha na estranha, matemática. tem uns sempre códigos. tem Sempre tem um números. X e um Sempre Y. tem um X. Não, não Porque é. vocês só. nada. não satisfeitos com A os números, nada. eles foram pras Tem letras. um pras lance letras. que eu penso assim, ó, na gurizada eu vejo isso em física. Eles usam muito calculador. Muito. Eles não sabem fazer conta. Eles não sabem. Tipo assim, ó, cara, não é, às vezes não sabe, mas eles não têm a rapidez e tu precisa. Então o Eloy me diz, tu tem 3 minutos e meio pra fazer uma questão de matemática. Tem questão que tem que somar um monte de número e dividir por um monte de coisa, fazer uma média, que não é Sim. uma coisa difícil. Aham. Que é uma conta de boteco. Uhum. Basicamente é isso aí. Tu falar os botecos, quanto é que cada um gastou, é isso, papapá, tanto pra cada um. E tipo assim, essa gurizada não devia, eu digo isso, mas eles cagam pra mim. Porque da física, não, o que tu sabe de matemática, né? O professor de matemática tem que dizer isso. De cara, abandona essa calculadora pelos próximos meses e vai fazer conta, cara, no Sim. braço. Porque chega lá depois... Cara, eu tenho um ranço quando eu chego depois do Enem, assim, como é que tava a prova? Sir, tava muito cansativo, não esperava. Pô, dá vontade de dar um tapa na orelha. Sim. O Enem existe há 10 anos. Cara, o Enem é um... Não, é um- existe há mais pelo de amor- 10. Não, eu digo o novo Enem O faz novo uns Enem, 12, sim. né? 11, Acho que 12. 13 já. É, por aí. 13. E aí, Acho que 13. e aí o... Ó, 18. Comunista aí, ó. Já dando aí, ó. 13, não sei. 12 mais 1. É professor de quê? De história, né? História. tá, olha aí. 13. Enfim, e aí, tipo assim, cara, chega o novo Enem aí e o pessoal ainda não sabe que vai ser uma coisa cansativa, que tu vai ter que fazer muita conta. Na linguagem celular tem muito texto. Sério Aí mesmo, tinha muito cara? texto. Não. Tinha uma redação. Ai, eu fiquei muito cansado, fiz 45 contas, fiz uma conta em cada questão de matemática. É um Imagina. absurdo que eles fazem comigo. Porra, é isso, cara. É isso. Baixa a cabeça e faz, e treina, faz conta. Conta também acho que é importante, né, Eloy? Eu não sei, porque, tipo... Mas Não, tem que aluno é fazer, uma coisa tem que louca, fazer. né? Aluno, quando sai da prova, eu acho que eles estão tão nocauteados que... Tu pergunta o que caiu, eles não sabem, né? Não, uma Sim. vez, a coisa mais engraçada que eu vi foi o Cotec perguntou para um aluno uma vez, tá, cara, o que caiu? Ah, caiu um mendigo saindo lá de um palácio, assim, de princesa, e era o Gandhi. Ah, bacana. Todo mundo pensa num Sim. palácio, princesa, um mendigo. Que questão é essa? Não, aí, Eloy, até vou te contar que a gente tava conversando aqui no início, pra ver como os alunos são meio surtados, meio loucos. Aham. A GG e eu estávamos conversando esses tempos sobre o ASMR. Sabe o que é ASMR? O editor levanta o meu som. Olha só. Deixa mais sensível. Mais Olha sexy. só o que é. Não, o que é. Tu entra no TikTok, aumentou mesmo. Tu entra no TikTok e aí tem umas pessoas assim, ó. Que ficam falando. Oi. Eles fazem assim, ó. Ô, meu, isso aí pra mim é Samara. Não, é Samara. não. Não sei Aí se eles vocês ficam assim, ó. conhecem. Eles ficam assim, ó. Tic, 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 tic. Oi. E as pessoas vão dando dinheiro e eles ficam assim, ó. Parece o My Gollum. my né? precious. Eu olhei My aquilo a primeira precious. vez. Eu olhei aquilo a primeira vez e eu pensei, meu Deus, o que é isso? absurdo. Não, daí eu olhei 3.500 pessoas olhando ao vivo aquilo. E umas pessoas assim, ó, escrevendo, passa espuma, passa espuma. Aí ela pegava um plástico, pegava um pincel e passava uma espuma. E as pessoas, ai, que delícia. E ela ficava assim, obrigado.
E eu, cara, é. e eu não sabia do que era aquilo. E aí eu fui Cara, pesquisar depois. genial. As Ah, pessoas esse é botam fone de ouvido. Os nossos alunos vêm. Os nossos né? alunos vêm isso, lá, Assistem vários. isso, assistem. Eles botam fone de Eu vi um ouvido. de manicure e Eu fofoqueira. ia fazer Não, assim a minha voz. De quê? Manicure e fofoqueira. A Ela minha- interpretava uma manicure e ficava... Você vai querer fazer só unha hoje? Não, É. pelo amor de Deus. Não, mas olha lá, as pessoas Tu viu, botam, o elas Lucas botam vê. fone. Não, Lucas não, vê, me Lucas enviaram, vê. me Sabe, enviaram. meu Não, mas, ô, amigo? gente. Me enviaram. Ô, gente, as pessoas botam fone. Elas botam fone e usam isso pra dormir. Pra dormir. Meu Pra dormir. Deus. E eu jurava. Não, e o pior. Tudo normal, A tudo primeira normal. vez que eu vi ela, eu juro que eu achei que tinha uma conotação sexual. Que as pessoas estavam se excitando naquilo, Pois entendeu? é. Que eles ficavam assim, ó. Ai, brincado. E era umas gurias arrumadas com os batons, É assim, sabe? verdade. Sim, não. Passa Pix. Caralho, Me excitei. sério? Aí eu É, me cito. É Passa isso, Pix. é isso que essa gurizada vê. É isso que essa gurizada vê hoje, entendeu? É real, eles estão surtados, entendeu, gente? Tipo assim, ó, é uma loucura. GG, falando disso, não do SMR. Insurtado. Falando de Falando em surtada. surtar. Falando em surtada, deu um link pra gente. Eu tinha uma técnica pra matemática que eu queria compartilhar quando eu era estudante que eu fazia. Tu fazia contas. Eu somava todos os números Não da questão, não tinha calculadora. inclusive com o número da questão, e marcava o mais próximo. Que eu tô brincando. Era isso que eu fazia. Não, mas Vai, Mauro, desculpa. Eu chutava no A, de Angélica. O A. D de Deus, amém. Aham. Não, O mas, A. mas enfim, meus caros, assim, tem mais alguma dica de última hora, assim, que vocês queiram dar? Ah, eu queria falar um pouquinho sobre questões fáceis de linguagens também. Eu acho que é importante. Ô, já que Lucas, o- eu vou ter que te cortar por dois Então, motivos. gente. Porque o nosso tempo vai terminar e porque nós vamos ter um Ah, podcast tá. no Um podcast Linguagem. só sobre Pode já isso. garantir mais um Porque emprego, hoje a mais uma moral, semana de eu quero emprego. fazer um resumo aqui na história. Eu quero fazer um resumo. A gente falou então hoje. O Enem chegou. Salve-se quem puder. O que que eu faço de última hora? A GG começou falando, então, o mansplaining. A GG é a pauta. Vamos fazer a pauta. A leitura da pauta. Trocar o A nome GG pra... A GG disse que... A GG disse que... Abre aspas. Abre aspas, abre aspas. A GG disse então, que é um momento de se expor. Fazer prova, fazer questão. Negócio que a GG falou que achei que é muito massa. Aprender com os erros de vocês. Né? Então, pô, errei aqui, errei. Tipo assim, ó, vocês têm que usar de forma inteligente. É. Fiz a prova de matemática, errei todas de geometria. Moral da história, não sirvo pra geometria. Não vou fazer Não, mais questão não. de geometria, a gente ouve isso. Não, É é, isso. foda. Não, é isso, Cara, é isso. braço, vai pro braço, cara, vai pra cima. Aqui, ó, é sangue quente, bora, vamos resolver essa treta, né? E assim, escrever, acho que uma redação por semana a gente eu acho fecha que sim, aqui, né? né? Aham. E reescrever alguma que já foi escrita. Acho que isso Sabe é bem um lance importante que eu vi também. que eu achei muito massa, que a Ju, a prof do Gaba, fez, que eu achei muito massa, Beijo. que ela pegou os alunos do MED e colocou eles pra corrigir uma redação. Eu corrigi do seu não, isso é colega, né? perfeito, Isso aprende é. muito. Isso, pegar umas redações do colégio e corrigir. É, Cara, porque tu achei- olha o texto de fora, Isso né? acontece É. conosco também, né? Quem nunca aprendeu Professores. efetivamente uma coisa. Eu aprendi invasões holandesas dando aula, porque até então eu não sabia, não Não, entendia total. bem, sabe? Não, total. Quem O sabe, a contexto. gente que é professor, e infelizmente vocês nunca vão. Vocês não, muitos de vocês que não vão ser professor, nunca vão ter essa epifania. Cara, o melhor jeito de aprender é ensinando. É O ensinando. melhor. Isso que a Porque Ju tu tem fez, que aprender aquilo de formas diferentes lógico, pra explicar, né? E é isso que a Ju fez, de botar É. os alunos no posto de corretor. Cara, achei muito massa. Mas é tudo a ver com isso, se expor a experiência e vai pra cima, assim. Exatamente. E não ter vergonha, né? Não ter medo, isso é importante também, né? Assumir Todas essa as- posição. Porque essa gurizada, eles têm muito medo da comparação, né? E eu entendo que a gente não teve nenhum de nós, eu sou mais velha, mas nenhum de vocês teve as redes sociais como pauta de toda a sua vida. Não, E é eles isso não. têm, é um horror, o que é um horror. É tenso, né? Então eles têm medo todo Então, o tempo. que, que eles Dessa acabam? Eles exposição, acabam. né? No dia que eles acabam. Assim. Assim. Agora, obrigado, Manda pix pro Soreló. Escreve teu texto. Será que tu consegue fazer uma SMR no meio, botar umas mensagens subliminar? É, uma coisa Tipo o Rei Leão, parece Agora que ele é multiplica todo com... por O 2. Rei Leão, que é GG. Não, O Rei Leão é todo subliminar. Esses GG dias vai acabar eu vi com no A GG, TikTok ela tá também. metida com Illuminati, todo mundo sabe disso. Olha isso, não, vocês perderam isso. Eu vi no TikTok. A fonte da professora GG é o É o TikTok. TikTok. Ai, É a gente, tô terceira vez que a viciada. gente toca Fonte. em uma hora. Ela É o tá no fonte. TikTok Taik, 3 vezes. Taik, É impressionante. Meus Taik, amores, toque. meus amores, nós estamos encerrando aqui o primeiro podcast do Gabaritando. Oh. Eu espero que vocês tenham curtido, né? O Enem chegou, salve-se quem puder. Nós estamos aqui para ajudá-los e estaremos aqui outras vezes mais. Meus queridos, não esqueçam que esse conteúdo, para fazer chegar no seu amigo, certamente tem vários amigos que podem ser ajudados por isso.
curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tu tiver qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo. Isso, eu ia dizer, faz sugestão, pessoal, do que vocês querem ouvir aqui. Temas. Exato. Temas. Muito Temas, bom. isso Tu mesmo. sabe que na semana passada a gente fez uma reunião de condomínio que foi um tema indicado por uma aluna que era conversar com os pais. Pô, um baita tema que foi sugerido com os alunos, né? Inclusive, achei que os pais fossem matar o Mauro. Tava tritenso, porque o Mauro tava, tipo, lascando, sentando. Eu tava protegendo os nossos aluninhos. pupilos. Mas enfim, então pessoal, curtem, compartilham, inscrevam-se no canal e deem suas sugestões, seus comentários. A gente vai ler tudo, a gente vai responder tudo e a gente espera vocês num próximo podcast. Certo, meus caros? Certo, Muito valeu. Se obrigado. você quer o gabarito ASMR, hein? Olha aí, lançando Esse gabarito aqui. ASMR vai ser lançando demais. aqui. Quero. Aulas ASMR.